Paz e alegria, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 22 de fevereiro, dia da Cátedra de São Pedro, nós vamos fazer o nosso retiro quaresmal com Santa Dulce daqui, da Catedral Bom Pastor Irecê, a nossa Catedral Diocesana. Aqui nós temos uma relíquia de primeiro grau. Dom Tomaso trouxe para a nossa catedral e aqui, do meu lado, tem esse lugarzinho especial que está guardado a relíquia. Vamos juntos rezar nesse dia de hoje. Meus amados irmãos e irmãs, a primeira coisa que eu quero pedir é desculpas e paciência. Hoje o áudio deve ser um pouquinho mais difícil. Estou no centro de Irecê, aqui ao entorno da catedral, muito barulho, os carros, o trânsito, mas não pode tirar o nosso foco da oração. Como eu disse, dentro da Quaresma, hoje é dia de uma festa importante, a festa da Cátedra de Pedro, da Catedral de São Pedro, a mãe de todas as catedrais. E hoje, quando nós celebramos essa festa, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a amar um pouco mais a nossa igreja. A igreja construção, a igreja templo, mas também a igreja em sua dimensão espiritual. Somos discípulos missionários de Jesus Cristo. E hoje no Evangelho, Jesus pergunta aos discípulos o que dizem os homens ser o Filho do Homem. Um pouco, Jesus faz uma pesquisa ali de campo para saber o que estão falando sobre ele. Como é que estão chegando as notícias a respeito da missão de Jesus. E os discípulos se adiantam, olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas, outros dizem que você é Jeremias, mas Jesus então inverte a pergunta e diz, e vocês, que dizem que eu sou? Meus irmãos e irmãs, quando eu digo de contemplarmos o mistério da igreja, nós somos chamados de forma muito simples a olhar a igreja pelo lado de dentro. O que dizem os homens quem eu sou? É uma pergunta genérica. Qualquer um diz algo sobre a igreja, sobre Jesus. Qualquer um pode emitir uma opinião sobre a comunidade paroquial. Qualquer um pode achar qualquer coisa a qualquer momento. Mas e você? Aquele que está dentro da comunidade deve dar respostas muito mais firmes, elaboradas, muito mais conscientes da sua fé. Na nossa vida pastoral, nós enfrentamos desafios grandiosos. Vou contar uma coisa para vocês. Nas dificuldades da missão, da paróquia, por exemplo, eu me importo um pouco menos quando as falas, as coisas são de outras pessoas que não são da comunidade. Isso acontece quase sempre, acontece com os padres, acontece com os religiosos, enfim. Mas quando a comunidade está envolvida, é a comunidade que dá respostas sobre a vida da comunidade. A nossa igreja, meus irmãos e irmãs, não pode ter uma adesão somente de nome, uma adesão somente de IBGE. Eu sou católico e nunca vou para a igreja. Não dá para ser igreja somente de boca. Não dá para ser igreja somente daqui para fora. Mas precisamos, acima de tudo, meus irmãos e irmãs, uma experiência verdadeira com nosso Senhor Jesus Cristo. E o lugar onde podemos ter a maior experiência, a experiência mais plena de Jesus é na igreja. Não posso dizer o contrário. Pela palavra, pela Eucaristia, pela vivência da comunidade, pela vivência da caridade, Jesus se nos apresenta a todo momento. É no mistério da igreja que podemos encontrar a Cristo. E como exercício espiritual para a nossa quaresma hoje, quero dizer algumas coisas para você. A primeira, vamos pedir a Deus o dom de amar ainda mais a nossa igreja. Talvez você algum dia na vida já se chateou, talvez algum dia na vida você já ficou um pouco emburrado, não se deu bem com a cara daquele padre, não concorda muito com isso ou com aquilo. Talvez você não gosta desse padre aqui também, e está tudo certo. Mas mesmo assim, peça a Deus o dom de amar a igreja, independente de pessoas, independente de coordenadores, independente se talvez um dia lhe maltrataram, não lhe acolheram, não lhe estenderam a mão, Jesus hoje lhe acolhe. Por isso, peça a Deus para amar a igreja. A segunda coisa do nosso retiro é algo muito concreto. Vá na sua paróquia hoje e pergunta se não está precisando de alguma coisa.
Eu não estou falando somente material, não. Minha paróquia, por exemplo, está precisando colocar o forro na nossa obra, na nossa reforma. Mas não estou falando somente disso, não. Será que não precisa de gente para ajudar na pastoral, de gente para entrar no acolhimento, na pastoral do dízimo, de dar catequese para as crianças, de ajudar na missão? E às vezes nós ficamos assim, de braços cruzados, e não oferecemos o nosso ser também para ajudar na nossa vida de igreja. E no retiro de hoje, falando do templo ser igreja, também queria fazer uma interpelação para você, para mim também. Como é que nós estamos tratando do nosso templo também, que é o nosso corpo? O templo do Espírito Santo. Sabe? E a começar de mim, minha gente, nós somos muito desleixados às vezes. É hora também de cuidar da saúde, de cuidar do corpo. Não por vaidade ou coisa parecida, mas saber que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Deixa eu dizer para você, se precisa tomar o remédio, tome o remédio. Se precisa fazer exames e os exames estão atrasados, marque hoje os seus exames. Se precisa fazer aquela revisão, está esperando o quê? Cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar do templo do Espírito Santo de Deus, que sou eu, é também uma prova de amor a Deus. O contrário é verdade. Ser desleixado é um pecado. Eu sei que talvez tem alguns paroquianos meus assistindo a esse vídeo nessa hora e dizendo: sei, viu, seu padre? Estou olhando bem para sua cara. Pois bem, vamos talvez fazer propósitos novos para cuidar também do nosso corpo, do templo de Deus. Senhor nosso Deus, lembrando da vossa filha, a Santa Dulce dos Pobres, cujo coração ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente aos pobres e excluídos, nós vos pedimos, dai-nos idêntico amor pelos necessitados, renovai a nossa fé e a nossa esperança e concedei-nos, a exemplo desta filha, viver como irmãos, buscando diariamente a santidade para sermos autênticos discípulos missionários do vosso Filho, Cristo Jesus. Amém. Eu quero agradecer sua presença e sua companhia em nosso retiro quaresmal com Santa Dulce. Amanhã vamos para onde? Pois bem, estou te esperando. Pegue sua mochila, deixe aqui nos comentários o que você está achando do nosso retiro, deixe sua pergunta, fale aqui comigo, eu gosto de ler todo mundo que está me escrevendo. Tem uma música para você ouvir, meditar, ficar cantando o dia inteiro para ajudar na sua reflexão. Sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.